As histórias em quadrinhos sempre foram um sucesso entre os jovens brasileiros. Porém, em meio aos problemas econômicos e de distribuição, as editoras descobriram que a venda direta é um ótimo caminho e, juntamente com eventos específicos de quadrinho, ter uma loja especializada pode ajudar bastante. No mercado de quadrinhos brasileiros, muitos autores independentes e editoras pequenas sobrevivem por causa da venda em eventos e em lojas virtuais e físicas, como a Comics Bookshop, no centro de São Paulo. Os resultados são surpreendentes e interessantes não apenas para as editoras e os proprietários, como também para, é claro, os leitores. Um levantamento do Instituto GfK, com livrarias físicas e online, apontou que, durante a quarentena, as histórias em quadrinho tiveram um crescimento no consumo. Nas categorias gerais, elas passaram da 5ª colocação para a 2ª, perdendo apenas para os romances. Em 2022, o Brasil teve mais de 2.000 títulos de quadrinhos publicados. É um pequeno crescimento em comparação com 2021, e os números indicam um aquecimento no mercado após a pandemia da Covid-19. Há muita variedade, mas um líder claro. 42,6% do total dos quadrinhos publicados no Brasil são da Maurício de Souza Produções, responsável pelas histórias da Turma da Mônica. Segundo a pesquisa Geek Power, realizada pela Omenet Company, 4,7% dos brasileiros são apaixonados por HQs. Em outra abordagem, a análise feita pela Shopee revelou os estados mais geeks do Brasil. São Paulo lidera o ranking com o maior número de produtos vendidos. E hoje o que mais sai em loja são os mangás. E a galera que coleciona HQ tem aquele público que prefere os quadrinhos um pouco mais simples, aquele de formato de banca, capa cartão, mas tem a galera que é os famosos lombadeiros, que preferem tanto os materiais em formato ônibus, mais luxuoso, mas é mais diversificado. O mercado é pouco convidativo tanto para as editoras, vendedores e para os próprios produtores. Conversamos com a quadrinista Clara Onoco, que explica o cenário desses artistas no Brasil. Ser quadrinista aqui no Brasil, eu vou falar uma coisa polêmica para alguns quadrinistas, mas eu acho que não é uma profissão ainda. Eu acho que tem alguns quadrinistas que vivem de quadrinhos, mas a maioria deles tem outros empregos mais rentáveis. Mesmo os quadrinistas mais bem-sucedidos que eu conheço, que publicam na gringa e que têm muitos livros, ou dão aula, ou trabalham com design, ou trabalham com ilustração para publicidade. Então, fazer quadrinho é uma loucura, na verdade, né? Porque, tipo, para você tornar isso o seu trabalho principal, você tem que ser muito rico. Uma cena muito jovem, estava conversando isso com um colega no FIC, que ele ficou, cadê os velhos? Eu acho que os velhos, se eles não forem concursados, assim, não tiverem, tipo, uma vida mais estável, eles vão parar, porque por que você vai ficar se ferrando tanto para fazer uma coisa que mal dá retorno? E as feiras são legais que eu falei, mas é super desgastante, né? Tem feira que dura 12 horas de trabalho durante 5 dias, então você vai pegar uma folga no seu serviço para ficar trabalhando 12 horas durante 5 dias para ganhar R$1.000, R$2.000 de lucro. E um que mudou muito o perfil dos autores que estão nessas feiras, eu acho que isso é bom. A gente tinha um perfil meio, ainda bem homogeneizado, mas é leve, tem um degradê no homogeneizado agora, assim. E isso muda também o tipo de história que a gente encontra, né? E eu acho que tem alguns fenômenos que se explicam por isso. Eu acho que, por mais que seja um micromercado financeiramente falando, assim, ele está crescendo. Eu sinto que tem mais leitores, mais pessoas interessadas, mais autores escrevendo mais, conseguindo... Eu acho que a pandemia deu esse momento de muita gente ter que consumir muitas coisas, né? E muita gente ter tempo livre de ficar trancada em casa produzindo quadrinhos também. Então eu sinto que até hoje tem gente publicando coisa que fez na pandemia, assim. Nos últimos anos teve reajuste no preço, assim, no mercado editorial em si, preço do papel. Então, nos últimos tempos, a saída de material, dos materiais no caso, tanto de mangá quanto HQ, tem diminuído, justamente por conta do reajuste, o mercado editorial vem um pouco mais fraco. O brasileiro não tem tanto costume de leitura, no caso, né? E os quadrinhos já é algo bem nichado, é algo bem específico. Sempre vendeu muito, mas só que hoje em dia está bem mediano. O mercado de quadrinhos no Brasil, que cresceu na última década, também se encareceu. Os aumentos de custos são uma realidade em todo o setor editorial, mas a proliferação de edições de luxo tem feito algumas HQs serem vendidas pelo preço de R$350. Mangás simples, que antes da pandemia custavam cerca de R$20, agora são vendidos por R$40.